Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que entender é o platô. Por que ele acontece? Imagina que você, quando começa a aprender inglês, é como se você fosse... Imagina que você, no momento que você está aprendendo do zero, tá? Começou a aprender inglês do zero, é como se você fosse uma esponja, sabe esponjinha de lavar louça? É uma esponja seca, aquela que você tira da embalagem, que ela tá sequinha, ela tá durinha, você não consegue nem dobrar ela pra dar aquela abraçadinha no copo, sabe? Quando você passa essa esponjinha na água, ela chupa toda a água, ela coloca tudo pra dentro. Então ela absorve muito rápido. Porque ela não tem nada, ela tá seca. Então, quando você começa a aprender inglês, é a mesma coisa. Cara, qualquer palavra, para você decorar 10 palavras, para você aprender 10 frases, é muito mais fácil. Quando você já tem um repertório de palavras e você progride no idioma, as palavras, as frases, os tempos verbais, tudo que envolve o aprendizado do inglês, vai ficando cada vez mais difícil. Então, se você pegar uma esponja que já está ali com bastante água, ela não retém toda a água que passa por ela. Muita coisa vai ficando para fora. É mais ou menos isso que acontece para você chegar nesse platô. Então concorda comigo que é muito mais fácil você sair do zero até o básico intermediário do que dar o próximo passo e chegar no nível avançado, por exemplo, falar inglês fluente. É por isso que muita gente para ali, ó, no meio, no intermediário, né? É o platô do intermediário, né? Muita gente fala sobre isso porque acontece com uma galera. Tem uma galera aí que está nesse nível, né? Que chega no intermediário e não consegue progredir, ou tem a sensação de que não está progredindo. Então vamos lá, agora que a gente entendeu como que funciona o platô, por que você chegou até ali, ou de repente você se encontra nessa situação, eu preciso colocar 2 pontos aqui. O primeiro ponto é, você precisa tomar cuidado com esse negócio de eu não estou evoluindo, meu inglês não progride. Às vezes isso pode ser o caso mesmo, de repente esse é o seu caso, mas muitas vezes essa é uma percepção justamente porque quando você atinge um estágio intermediário, a velocidade ela diminui. Não tem como você continuar na mesma toada, no básico, intermediário, avançado, fluente, é muito difícil. Isso acontece em algumas situações muito específicas e mesmo quando chega num ponto ali que você está no nível alto do inglês, o progresso ele é mínimo, são detalhes que você vai melhorando. Então, não dá para comparar aquela velocidade, aquela trajetória que você teve para chegar até um básico intermediário e projetar isso para frente, porque isso raramente vai acontecer. Então toma cuidado com esse negócio de achar que o meu inglês não está evoluindo, eu estudo, eu me dedico, eu faço as coisas e não saio do lugar, porque pode ser que não seja o seu caso. O segundo ponto é o chamado Ice Cube Theory, que é a teoria do cubo de gelo. O que isso quer dizer? Se você pegar um cubo de gelo e colocar dentro do forno, e aí você liga o forno e vai subindo a temperatura. Imagina que essa temperatura, você vai subir ela grau a grau. Então tá 1 grau, 2, 3, 4, 5, e aí você tá olhando pro gelo. De repente você tá batendo lá 20, 30, até chegar no 30, 32, tem um número exato lá que eles fizeram um experimento, não vai acontecer nada. Naquele momento ali que você vai mexendo, não vai acontecer nada que seja significativo com aquele cubinho de gelo. Ele vai continuar praticamente da mesma forma. É claro que ali no interior daquele cubo já está acontecendo alguma modificação. Já tem coisa ali que está sendo transformada. A hora que bate uma temperatura X, e aí você vê, opa, começou a derreter. Aconteceu alguma coisa, que teve uma mudança. Aí eu te pergunto, a mudança aconteceu por causa da temperatura número 32, quando bateu aquela temperatura, ou por causa de todos os graus que foram entrando ali? 1, 2, 3, todas as etapas para chegar naquela temperatura. Embora você não tenha percebido que o cubo de gelo tenha começado a derreter, né, porque talvez visualmente ele não está derretendo, mas tem coisa ali, tem uma transformação se passando lá dentro que os olhos não conseguem ter essa percepção, mas que está acontecendo. Então, o seu aprendizado com o inglês é muito parecido. Se você está se dedicando, se você está se esforçando, fazendo o que tem que ser feito, colocando as horas que precisam ser colocadas, tendo imersão, fazendo todas as, vamos dizer assim, as boas práticas para aprender inglês, vai ter um momento que você está evoluindo, mas você não percebe que está evoluindo. Você só vai conseguir perceber isso depois de um longo prazo, quando você volta lá de como era o seu inglês há 1, 2, às vezes 3 anos atrás, para frente. Então aquela história, quando você chega aqui no intermediário, por exemplo, em um determinado ritmo, e daqui para frente a coisa é um pouco mais devagar ou consideravelmente mais devagar, não quer dizer que nada está acontecendo. Porque dá essa sensação, né? Você já ouviu o áudio no WhatsApp numa velocidade 2.0, quando você coloca na velocidade normal, parece que a pessoa está tendo um derrame. Parece que está falando muito devagar. Está acontecendo alguma coisa, mas não. É o normal, é o ritmo normal. Então, até o intermediário é como se você estivesse fazendo ali a velocidade do WhatsApp em 1.5, 2.0. Dali para frente, gente,
é 1.0, é 0.75, e quanto mais você vai subindo, é 0.25, e muitas vezes você nem consegue perceber. Mas se você continuar na imersão, tendo contato com o idioma, fazendo as coisas certas, pode ter certeza que seu inglês vai melhorar. Então, resumindo, não tem uma fórmula mágica para você vencer o platô do intermediário. Você tem que continuar em frente, porque, como eu sempre digo, inglês é um projeto de longo prazo.